Vamos lá, pessoal. Vamos conhecer um pouquinho de como funciona o grupo Terapeutas por Amor. Bem, para começar, o nome já diz o porquê do grupo, né? Porque é um grupo totalmente voluntário, de serviço, que presta um serviço social, e eu penso que terapeuta tem que ser por amor, né? É óbvio que nós precisamos de atendimentos singulares para sobreviver, de trabalhar numa clínica, de fazer uma apresentação, uma palestra, de sessões terapêuticas presenciais ou online, mas tem que ter a parte social, né? O terapeuta tem que ser por amor. Então vamos lá. Hoje, vamos pegar aqui o tema de hoje, né? O tema de hoje foi abordado a parte de insanidade, o que vem a ser insanidade, e depois nós vamos tratar de traumas. Então, aqui, dentre os diversos participantes, nós abordamos, eu coloco aqui um vídeo, que eu incentivo inclusive que vocês venham assistir, né? O mundo não está nem aí para você. Então você que não entrou no grupo, assiste esse vídeo, entra para o grupo, que nós vamos falar sobre esse vídeo hoje, tá? Então vamos lá, só para vocês ouvirem, né, como é que funciona um pouquinho. É lógico que tem a parte em que as pessoas ouvem, e aí, à noite, quando chega no trabalho, elas fazem a partilha sobre o assunto. Então vamos lá. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bom, grupo? Tudo bom, amigos? Tudo bom, amigas? Bem, eu deixei aí dois temas para a gente abordar hoje na partilha, não é? O que é insanidade? E como eu tenho lidado com meus traumas? Então, vamos para a parte 1 da partilha de hoje. Bem, insanidade é você fazer tudo aquilo contra a sua vontade. Então, por exemplo, você é comprador compulsivo. E aí você sabe que você já está no limite, ultrapassou o limite da tua renda, mas você continua comprando, porque o teu cartão é aquele Black Platinum sem limite, né? E vai comprando, e que se dane como você vai pagar. Bem, você chega num ponto em que o seu desejo real, a sua vontade, tanto a consciente, né, quanto a inconsciente, sabe que vai dar ruim. Sabe que você não vai ter como pagar aquilo ali. E aí o que acontece? Você continua comprando. Então isso é um ato de insanidade? O que vocês acham? Sim. Eu espero a partilha de vocês, tá? Para ver a opinião de cada um. Mas sim, é um ato insano. Vamos pegar aqui no exemplo da dependência química. Você sabe que se você se drogar, né, ou usar determinada substância, seja álcool, seja outra substância psicoativa qualquer, que vai dar ruim para você, que você vai vender as coisas, que você vai passar não sei quanto dia na rua, que você vai arriscar a sua vida, que você pode de repente ter um infarto, que você pode de repente ter um AVC, e mesmo assim você vai. E você quer voltar para casa, mas não consegue. Você está na rua e quer voltar para casa, mas não consegue voltar porque um é pouco e 1000 não é suficiente. É assim que é para o dependente químico, não é verdade? Então, isso é insanidade? Sim. Como nós transformamos a insanidade em sanidade? Bem, primeiro é necessário uma coisa chamada repetição de bons hábitos. Tá? Existem 5 hábitos principais, aonde eu quero colocar 3, frisando 3, que são os evites, né? Lugares, hábitos e pessoas. Então você tem que evitar lugares, hábitos e pessoas. Se você não consegue evitar isso, olha a insanidade aí. Mas se você já consegue fazer esse pouquinho, você já está começando a dar um passo, né, para a sanidade. Então sanidade é quando você usa o teu raciocínio, o teu logos, quando você deixa com que o teu consciente repita atitudes em que vão te levar a uma mente sã. Tá? Vamos lá, até porque o segundo passo de NIA, que eu falei até aqui para vocês, lembram? O que o segundo passo diz, né? Que você passou a entregar a sua vida a um poder superior, né, que tem a capacidade de lhe devolver a sanidade. Esse é um passo importantíssimo. Viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade.
Esse segundo passo, ele é super necessário se a gente espera alcançar uma recuperação contínua, tá? Super necessário. Porque o primeiro passo, ele nos deixa a necessidade de acreditar em algo que nos ajude com a nossa impotência de inutilidade e desamparo, né? Esse primeiro passo, que é quando você admite, né, que é o passo da admissão, a sua impotência diante da adicção e que sua vida se tornou incontrolável. E quando me refiro à adicção, é a doença, tá? E não a dependência química. Porque a adicção, ela vai além, né? Você pode ser, por exemplo, eu dei o exemplo do comprador compulsivo, ele é um adicto, né? Ele é escravo daquilo, ele está vivendo em insanidade. Para trazer a sanidade, tem que ter bons hábitos. Eu disse que tinha 5, não é? Então vamos lá. O primeiro seria o tripé da recuperação, né? Boa vontade, mente aberta, né? E honestidade. É necessário ser honesto com os outros? Sim, mas primeiro você tem que ser honesto consigo. A primeira coisa que tem que se pensar é: o quanto eu sou honesto comigo? Quando eu sei que eu tenho uma doença, uma compulsão ou um trauma, em que se eu não fizer um movimento contrário, que é, primeiro, procurar um especialista, segundo, tomar a minha medicação conforme me for receitada, terceiro, né, o especialista, no caso, terapeuta, tá? Esse que vos falo. Terceiro, né, você tem que ter mente aberta para que você ouça conselhos, porque quem está de fora, ele enxerga o que nós estamos fazendo mais do que a gente, enxerga a insanidade mais do que a gente, até mesmo porque a pessoa insana, né, e quando está em uma vida insana, ela não enxerga, ela está insana. Então você tem que ter mente aberta e boa vontade para botar essa mente aberta em prática. Mente aberta é você ouvir o externo, seguir, acatar o conselho e pôr em prática. Então vamos lá, movimento contrário. Ontem foi falado muito sobre isso, né? Alguém chegou para mim e falou assim: pô, cara, você tá um porcalhão. Você não arruma casa, você deixa a louça toda jogada, você não lava um banheiro, você... eu não gosto. Isso é mente aberta? Não. Você continua em insanidade. A mente aberta, ela vê que aquilo de repente pode surtir um efeito em que ela faça um movimento contrário e comece a ter bons hábitos de limpeza, de higiene. Ela começa a lutar e treinar a mente dela a se contrariar. Então, isso é essencial, tá bom? Então, espero que todos tenham entendido esse breve comentário que eu fiz sobre insanidade, né? E fazendo o paralelo do que é a sanidade, como podemos voltar à sanidade. E mais tarde, ou em breve, eu vou falar sobre traumas, tá? Como tenho lidado com meus traumas? Vamos lá, pessoal. Então, como vocês viram, né? Foi feita uma abordagem nos frequentadores do grupo para que eles comentassem e partilhassem assim que chegarem do trabalho, é óbvio, né? Porque estamos num dia de semana, sobre insanidade. Mas essa é a primeira parte, tá? Vamos falar mais tarde sobre traumas, mas vamos passar para a segunda parte. Outra coisa, tá, pessoal, que é muito importante ser entendido, tá? A adicção, eu falei aí sobre a adicção e disse que vai vai bem mais além do que o uso de substâncias ou, de repente, ser comprador compulsivo ou, de repente, ser jogador compulsivo. Ela vai muito mais além, tá? Ela é comportamental e emocional também. Disse que a nossa doença, tá, é biopsicossocial espiritual, né? Em que eu já expliquei aqui o significado, mas vou voltar a explicar porque tem gente nova no grupo. Bio, porque afeta a nossa estrutura intracelular e, sendo assim, afeta o nosso biológico, a nossa maneira de pensar, de agir, de viver, de lidar com as pessoas, e aí entra o social, porque afeta nossas relações, né? Afeta nossas relações afetivas, amorosas, familiares, com os amigos, no trabalho,
social, falei do bio e do social, psico porque, já falei aqui, ela muda a tua maneira de pensar em relação à vida, né? E espiritual, porque é necessário a crença num poder superior qualquer que possa te devolver a sanidade. Olha, mas eu sou ateu. Mas vem cá, você tem a crença na natureza, você tem crença no poder da natureza, você tem crença num talismã, você tem, enfim, você acredita em algo. Então, esse algo que você acredita, ele pode vir a ser do seu poder superior. Seu poder superior pode vir a ser a sua família, né? Lembrando que você é que tem que estar sempre em primeiro lugar. Mas você pode botar o seu poder superior como algo que pode te devolver a sanidade. Você pode utilizá-lo, né? Então vamos lá saber a parte comportamental e emocional da coisa, né? Imagine você, camadas de um bolo, né? Eu gosto muito desse exemplo. Esse exemplo é muito dado, inclusive, pelos terapeutas, é muito dado em clínica e é real. Essas camadas do bolo, elas são os comportamentos, camada, o recheio, né? Então vamos aqui falar de comportamentos insanos, né? Comportamentos disfuncionais, violência, agressão, descumprimento de compromissos, falha consigo mesmo dentro daquilo que vai te melhorar o teu racional, a tua mente, a tua vida. Então, desonestidade, né? A falta de altruísmo, então, a mentira, que faz parte da desonestidade. Esses comportamentos, quando eles se tornam repetitivos e maiores do que os bons hábitos que temos que ter, né? Eles nos levam à cereja do bolo. E a cereja do bolo é a recaída. É recaída em compras, é recaída no jogo, é recaída na substância, e nos leva a recaída. Então, vamos pegar aqui a droga como exemplo, né? Já que tem dependentes químicos aqui no grupo. A cereja do bolo, que é a droga, né? Ela é o final de todas essas camadas de comportamento. Então, primeiro você tem que ter os bons hábitos justamente e exercitá-los diariamente, né? Fazendo um inventário diário, né? De o que você pode melhorar hoje ou amanhã. O que você hoje fez de bom, né? O que você ontem fez que não foi tão legal e você poderia ter feito de forma diferente. E quando você faz isso, né? E se eleva, expande a sua mente através da espiritualidade, torna isso uma rotina, você faz o movimento contrário e você interrompe a sua adicção e coloca ela em inatividade. Certo? Então, essa foi a segunda parte do áudio, tá? Falando sobre o comportamento, a importância dos seus comportamentos e de você também saber lidar com a sua emoção. Isso tem que ser criada uma habilidade, tá? E ontem eu falei sobre a habilidade de drivar, né? Que nós temos a origem da emoção, que é, por exemplo, você discutiu com a sua esposa. Então, isso vai lhe gerar uma emoção de raiva, de contrariedade, então, chegou aí, está na hora do movimento contrário. Está na hora de você chegar e falar assim, olha, me desculpa, eu estou errado. Ainda que você esteja certo, faça o movimento contrário. Eu poderia ter falado com você de outra maneira, né? Eu sei que você quer o meu bem, eu sei que você é mulher e às vezes passa por períodos em que eu não passo, não tenho nem ideia do que é, né? De repente você pode estar neste período do mês. Enfim, tem N coisas que você pode fazer, né, de movimento contrário para drivar a emoção, interrompê-la antes que ela se torne um sentimento. Se tornou um sentimento, quer dizer, ódio, rancor, mágoa, ressentimento, que é ressentir, sentir novamente.
Isso vai se tornando uma coisa chamada triângulo da autoobsessão e vai te levar à recaída. Mais tarde eu vou estar falando sobre o triângulo da autoobsessão antes da gente entrar em traumas, tá bom? Vamos lá, bacana. Espero que todos tenham entendido. Gente, hoje a gente vai falar sobre esse tema importantíssimo, sem falar no que eu já citei antes, que é o comentário sobre a parte terapêutica desse vídeo do Leandro Carnal, que é importantíssimo. Então, assiste esse vídeo, né? O mundo não está nem aí para você. E aí, vem pro grupo, ou assiste dentro do grupo mesmo. Chega lá, se não tiver o vídeo, você pede para mim, eu passo para você. Você que sofre de traumas infantis, depressão, problemas de transtornos de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, né, síndrome do pensamento acelerado, que é muito comum no dependente químico, ou você que sofre de dependência química, a minha especialidade, inclusive, apesar de eu abranger todas essas áreas da terapia, é a dependência química. Essa é a minha especialidade. Então vamos ver aqui, tá? Aqui, antes de eu mostrar, eu quero deixar claro, vai aparecer o nome do amigo, mas por permissão dele. Porque o anonimato, ele pode ser quebrado por você apenas, por mais ninguém. Né? Então ele pediu que fosse quebrado o anonimato dele. Aqui no grupo nós chamamos todos de amigo e amiga. Então quando eu me refiro a qualquer partilha, amigo, olha, é isso, aquilo. Amiga, e é sempre assim que nós nos tratamos, mas com a permissão dele, que foi dada, não só para estar gravando esse vídeo, como para que se quebrasse o anonimato, tá? Ele realmente já está evoluindo, né? Está evoluindo bastante. Então vamos ver aqui o nosso amigo que decidiu por quebrar o seu anonimato, fazendo um comentário. Eu não sei muito o que falar, mas eu como dependente, eu escutei o que da minha esposa, da minha família, entendeu? Que sirva de exemplo para mim. Fazer o quê? É muito triste, né, escutar isso. Mas realmente eu não vou falar que ela tá mentindo ou não, né? Tudo que a gente vê assim na rua é um exemplo, né? Às vezes a gente passa numa calçada, que nem São Paulo. Você vai ali na estação da Luz ali, meu Deus, às vezes é degradante. O tanto de... Porque eu sou de São Paulo, né? Você é do Rio de Janeiro. Tem locais aí no Rio de Janeiro que tem mini Cracolândia também, entendeu? E é degradante, né? Pessoas tão assim que pode trabalhar. Eu vejo cara que, pô, é enorme, mano, entendeu? Musculoso e assim, que não tem nenhuma doença, entendeu? E que possa trabalhar, que pode trabalhar. Mas às vezes é o quê? Que na mensagem você falou, é drogado, é gente que não dá oportunidade, entendeu? Aí o cara se acaba jogando mais e mais e mais e acaba como esse meu amigo. Fazer o quê? Pior que é verdade. O álcool é a chave, né? A chave para você abrir a porta para você ir para boca de fumo, que nem é chamada aí no Rio de Janeiro, ou para biqueira, que é chamada aqui em São Paulo. Entendeu? Ambos os lados é para destruição. Eu vou interromper aqui rapidinho o comentário dele, tá? Eu sou terapeuta onde eu concordava parcialmente com uma técnica chamada redução de riscos, né? A redução de riscos é muito utilizada por entidades como o CAPS, que tratam também de dependência química e outras doenças psiquiátricas. Então, o que vem a ser a redução de risco, né? O cara, ele tem um certo controle, porque ele não tem uma a comorbidade dele não é psicossomática, quer dizer, ele se beber, ele aguenta enquanto não ficar bêbado, né? Se drogar e tal, ele aguenta, sendo que
eu voltei atrás, porque nós somos humanos, nós somos passíveis a mudar de ideia. De acordo com a gente vai lendo, vai vendo o dia a dia das pessoas e vai vendo que realmente o álcool é droga. Então, 90% dos terapeutas, né, eles são contra a redução de riscos, e incluindo eu. Então, eu agora mudei de opinião e redução de risco não, porque álcool, como diz a NA, é droga. A droga, ele está comentando aqui, porque foi dito a ele isso ontem, de que é a porta de entrada. Você vai lá, bebe uma, bebe duas, bebe três, porque você não vai recair na droga. Ou na sua substância de preferência, melhor dizendo, né? Sendo que, dependendo da situação, do lugar que você esteja, com a pessoa que você esteja, você pode dar um azar e recair. Então, o álcool ele é a porta de entrada para tudo isso, né? Pessoal, por que a gente deve drivar, conforme eu falo no áudio, né? As nossas emoções, para que elas não se tornem sentimentos. Você está vendo esse rapaz aqui, ó? Eu não vou abrir a foto dele, vou mostrar aqui bem rápido, tá? Prontinho. Só vou mostrar essa aqui, que ele é... Aqui, ó. Ele era médico da alegria. Bem, esse rapaz é um dependente químico, né? E que infelizmente veio a falecer. Então, olha os riscos de uma recaída, né? Você está colocando a vida em risco. Você que é dependente químico, né? Eu cito muito isso no grupo, de que é como se pedir um infarto. Você pediria um infarto? Me dá um AVC? Então, a recaída, quanto mais tempo limpo, tá? Maior são os riscos, porque a tolerância do dependente químico vai baixando. Ele usa muito por quê? Porque a tolerância dele está grande. Quando ele está muito tempo, você usar aquela tolerância, a vela volta da onde parou de queimar, não volta? Volta. Então, a tolerância dele, né, diminuiu, mas a compulsão não. Então, o que acontece? O corpo dele já não suporta mais aquela quantidade. Então, você vê que é um cara bom, um cara do bem, um cara que faz as crianças sorrirem no hospital, que trabalha, porque é típico do dependente químico de o amar, o perdoar, o querer ajudar, o querer estender a mão, o fazer favor, o esquecer o que foi dito. Isso é típico, tá? Não em todos, mas vamos botar aí que 98% dependente químico ele é assim, né? E infelizmente esse rapaz veio a recair, e como a vela para de queimar no mesmo lugar, mas a compulsão não, né? Quer dizer, a compulsão é que a vela no mesmo lugar, mas a tolerância baixa, ele não aguentou e infartou. Então, vamos vir para o grupo. Você que é dependente químico, vem para o grupo, faça suas partilhas, porque o remédio, ele entra pelo ouvido e sai pela nossa boca. Tá bom? Então estamos aqui te aguardando. Muito obrigado por você assistir esse vídeo. Não perca tempo. O link tá aí, é só você procurar no meu perfil, tá? Você vai clicar no link, ele vai te direcionar diretamente para dentro do grupo. Você não precisa se identificar. Você será chamado de amigo ou amiga. Você só se identifica e quebra o seu anonimato se você quiser, tá? Se for permitido por você, tá? Do contrário, você é amigo ou amiga. Tá legal? Então, aguardo vocês. Até lá. Tudo de bom. Deus abençoe a todos nós.